E o levantamento do CPE mostra que os preços então do arroz em casca seguem em queda. E sobre o assunto eu converso agora com o Lucílio Alves, que é pesquisador do CPE para grãos. Muito bem-vindo. Boa tarde, Lucílio. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos. Boa tarde. A gente acabou de ver na reportagem aí, não é, em relação a essa falta, né, de vontade nesse aumento diário aí por parte dos produtores. Quanto é que está, então, o valor pago esse ano e o preço pago ao produtor? Então, ele não deve melhorar, pelo menos nesse prazo 2025? Simone, a gente tem um acompanhamento de preços para o Rio Grande do Sul, né, em parceria com o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, e nós divulgamos o preço médio do estado ponderado pelas 6 principais regiões ou micro-regiões do estado. A cotação ontem, né, desculpa, de sexta-feira, ele fechou em R$ 60,96 por saca de 50 quilos, de novo, como uma média ponderada do estado. Para a região, se a gente pegar a Zona Sul, as regiões mais ao leste do estado, nós temos preços superiores, enquanto na fronteira oeste, nós temos regiões um pouco menores do que este daqui, né? Esse é um dos menores preços praticamente desde 2022, mas um ponto importante. Nós estamos aí no mês de setembro, início da nova safra no Rio Grande do Sul, com cerca de 2% da área já semeada. E é normal que nesse segundo semestre a gente tenha um ambiente de preços em recuperação, em virtude da redução dos estoques, né, a partir daí do consumo e claramente das exportações. Neste ano a gente tem um processo atípico, o grande volume de produção deste ano com um baixo ritmo de exportação diante do abundante excedente, né, fez com que em setembro, na parcial até na última sexta-feira, nós tivéssemos uma queda da média do preço deste mês de 6,5%, que é a maior queda para um mês de setembro em pelo menos 20 anos, que é o período em que a gente tem o acompanhamento de preços aqui no CPEA. Ou seja, é um cenário não muito favorável, extremamente desestimulante para o produtor, devido a esse início de período de nova safra, né? Em que as decisões já foram tomadas e claramente é o que se aposta, uma redução diária para o novo período, para essa temporada 2025-2026. O preço como está hoje não traz esse estímulo para o produtor, aí quando a gente fala na área, né, 60,96, né, R$ 60,96, né, saca de 50 quilos, essa média aí em relação ao estado, um dos menores valores desde 2022, então, a safra já iniciando, não é, 2% semeada. O volume, então, quando a gente coloca, quanto que pode chegar? Em termos de novo período, você diz, né? Na verdade, nós temos aí as estimativas da Conab, muito preliminares, né? Mas o que está se falando é de uma redução de 5 a 10% em termos de área, e claramente em termos de oferta vai depender muito das condições climáticas, né? Mas provavelmente volte para casa dos 11 milhões de toneladas, que é o que estava vindo, sendo obtido aí nas últimas temporadas. Claramente o salto que se teve na temporada atual de 12,8 milhões de toneladas foi muito expressivo e não encontrou respaldo do outro lado, né, em termos de consumo. O Brasil tem aí 3 milhões e 600 mil toneladas de excedente, para um consumo de 11 milhões, é muito excedente. Então, claramente, precisaríamos exportar. Estamos exportando, e se exportou até agosto. Se a gente pegar o acumulado em 12 meses, 1,5 milhão de toneladas, a Conab espera que para esse ano 2025 se exporte 1,6 milhão toneladas apenas, e ficaria com 2 milhões de toneladas em estoque na virada de 25 para 26. É um volume muito alto, né? Então, claramente, isso implica em um início de 26 em preços
ou melhor, não há fatores que justificariam uma reação expressiva de preço e claramente isso vai implicar em uma possível redução diária. Ao longo dos últimos anos, a gente já teve uma substituição muito expressiva das áreas de arroz por soja e certamente nessas regiões em que sejam possíveis, né, e tenhamos condições adequadas, isso possa ocorrer novamente nessa temporada e buscando tecnologias até para a entrada de milho nessas áreas mais alagadas. Então é comum, com baixo perspectiva de margens, a área reduzir e os produtores migrarem para outras alternativas, como soja e até mesmo milho. Lucília, a gente acabou de ver na reportagem aí o produtor falando que pode também fazer o plantio da soja diante de todos esses fatores, esse cenário que você coloca aqui para a gente. Nesse caso, então, o preço, né, quando a gente vê essa oferta está muito grande. A gente viu até a Conab fazendo os leilões, né? Ela fez 2 leilões em agosto. O preço, então, fica bom para o consumidor, mas para 2026, o produtor avaliando essa redução no plantio, a gente pode ver também tudo isso mudar e esse aumento de preço, quando eu falo para o consumidor final. Isso também é uma possibilidade vir a acontecer e o Brasil, nesse caso, podendo chegar a importar mais? Não, Simone, eu não vejo necessidade de importação e, de qualquer maneira, a gente vem ao longo dos últimos anos tendo importações aí por oportunidade de negócio, mas que fique entre 1.200.000 e 1,5 milhão de toneladas, isso é o normal, até porque muitas vezes estados do Nordeste acabam sendo mais vantajoso trazer de um Uruguai ou da Argentina, e claramente, para alguns casos até do Paraguai, do que buscar para o Rio Grande do Sul. Então, são oportunidades de negócio. Para o contexto, eu acho que o importante é dizer que não é um caso atípico para o contexto brasileiro apenas, mas os estoques mundiais de arroz estão relativamente bons, assim como de grãos de forma geral. Isso está fazendo com que os preços internacionais cedam. Se a gente olhar os nossos preços, eles estão alinhados com o que é observado no Uruguai, no Paraguai, na própria Argentina, e inclusive com o índice médio da FAO para o contexto mundial, quando a gente pega o arroz índica. Então, não é um caso específico do Brasil. O mundo tem mais arroz, o crescimento de demanda é muito pequeno, as transações entre países é muito baixa, né? As transações de arroz entre países é de 9% sobre o total de produção, então é muito pequena, é uma dificuldade de levar produtos para outras regiões que têm outros costumes, com outros tipos de arroz, e o que pode pesar um pouquinho mais também é essa redução da taxa de câmbio. Então, isso reduz a paridade de exportação e de importação e, consequentemente, os preços internos. Isso é um cenário extremamente favorável para o consumidor de forma geral, né? Mas é importante também citar que, num contexto agregado, os estoques mundiais estão bons para trigo, para milho, para soja, e isso justifica quedas de preços também desses outros produtos. Para o produtor, o que normalmente ocorre é essa análise do ponto de vista das aptidões que ele tem na propriedade, o que é possível migrar de um período para outro em termos, olhando para frente em termos de rentabilidade, né? Mas, de novo, a gente vai ter uma temporada 25 e 26, tudo indica, de margens relativamente apertadas, não apenas para o arroz, mas para os diferentes grãos e para os principais grãos e cereais que se produz no Brasil. Lucílio Alves, pesquisador do CPE para Grãos, muito obrigada pela análise hoje aqui com a gente no nosso jornal, viu, Lucílio? Uma boa tarde para você, um bom início de semana e até uma próxima. Obrigado, uma boa semana para vocês, sempre à disposição. Obrigado. Obrigada, viu? Tchau, tchau.